Olá pessoal, eu sou o Marcelo, Eu sou o Anderson. nós somos da Vale Tutti Arte e hoje nós vamos ensinar para vocês como fazer a bolsa Prismas. Essa bolsa maravilhosa foi feita utilizando o fio ateliê da Pinguim nas cores da paleta de julho que foram escolhidas pela Sândalo e Cedro, uma paleta maravilhosa que a gente adorou. Então essa bolsa aqui é uma bolsa 2 em 1. Ela pode ser utilizada como uma bolsa de mão, assim que você pode segurar, ou você pode usar ela como uma clutch também, assim dobrada, linda, olha que legal. Então agora bora pro vídeo. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o vídeo de apoio da nossa bolsa Prismas. Ela foi feita em parceria com a Fios Pinguim, utilizando a paleta de cores escolhida pelo Sândalo e Cedro com o fio ateliê. É uma paleta muito bonita, com cores que a gente adorou. E a gente vai falar um pouco mais sobre a bolsa agora. Essa aqui é uma bolsa 2 em 1. A gente fez esse modelo nesse tamanho, pensando em duas utilizações para ela. Essa alça aqui, você pode segurar ela e você pode utilizar como uma bolsa de mão. Ou você pode também utilizar ela dobrada, como uma clutch, né? Uma bolsa de mão assim para você levar ela segurando. Tem como você fazer essa alça aqui maior, para você utilizar ela nos seus ombros como uma sacola. Tem como você também colocar aqui umas argolinhas aqui ao lado e fazer uma bolsa com alça grande, tá? Além dessas utilizações que a gente já está propondo, né? De você fazer ela como clutch ou como uma bolsa de mão aqui. Bom, esse modelo a gente fez na técnica do fio conduzido, que é uma técnica que permite que a gente faça desenhos utilizando os pontos baixos do crochê, tá? A gente fez esses desenhos aqui com esses triângulos, ou prismas, né? Que é o nome dessas formas aqui. E a gente escolheu esse desenho pela facilidade dele. Como ele é um desenho aberto, né? Ele é um desenho que se repete várias vezes, ele é mais fácil da gente compor, principalmente para quem está começando na técnica agora e nunca fez. Então não precisa ter medo, não é tão difícil como parece, tá? Da forma que a gente vai explicar aqui com o nosso gráfico, eu tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade em fazer. Você só precisa fazer correntinhas, pontos baixos e ponto baixíssimo aqui para finalizar. Ela é bem fácil de fazer. Bom, para começar, a gente vai fazer aqui o fundo dela, né? A gente vai começar aqui pela base. A gente sempre começa as nossas bolsas por baixo e vai subindo ela. Então a gente vai começar fazendo essa base, vai subindo aqui com o fio conduzido até chegar aqui nessa parte. Quando chegar aqui quase no final, a gente vai fazer o espaço para fazer a alça e depois já vai finalizar. Para fazer esse trabalho, a gente utilizou o fio ateliê, é um fio que a gente gosta muito de utilizar, ele é 100% algodão, tem várias cores lindas também. Você vai precisar de uma agulha de crochê número 4 e um cortador ou uma tesoura. E uma agulha de tapeçaria ou uma agulha de crochê também fininha, só para fazer aqui o arremate no final. A gente tem também o nosso gráfico que está disponível lá na receita no blog da Pinguim. Você vai precisar desse gráfico para poder te orientar na hora de fazer o fio conduzido. Ele está com um fundo branco, mas isso aqui é só para facilitar na visualização, tá? A gente vai utilizar no lugar do branco o fio escuro, o fio preto, na cor black, número 9950. A gente vai começar a nossa bolsa fazendo 27 correntinhas, tá? Para fazer a correntinha a gente passa o fio aqui por cima da agulha, dá uma volta completa de 360 graus, aí vai ficar esse espacinho aqui, tá vendo? A gente passa a agulha aqui por dentro dele e puxa o fio, ó. Dessa forma, a gente já tem a nossa primeira correntinha, a gente vai fazer 27 no total. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, por aí vai. A gente vai fazendo desse jeito aqui as correntinhas até dar 27. A gente já fez as 27 correntinhas, nós fizemos correntinhas justas, tá? Sem apertar e sem deixar muito solta, ela tá no tamanho certinho, ó. Esse aqui vai ser o começo do fundo da nossa bolsa. É importante você seguir esse número certinho, porque a gente tem que ter uma base com um número certo de pontos. E se você fizer desse jeitinho que eu estou fazendo, vai dar certo, vai ficar igual a nossa bolsa. Então agora a gente vai começar a preencher toda essa volta com pontos baixos. A gente vai pular o primeiro ponto e vai contar a partir do segundo ponto, a contar da agulha, tá? A gente vai pular esse primeiro ponto aqui
E nesse ponto a gente vai inserir a agulha e puxar o nosso primeiro ponto baixo. Ó. Pronto, fizemos aqui um ponto baixo. E agora a gente vai continuar preenchendo toda a volta com ponto baixo até chegar lá na outra ponta. Pronto, a gente já preencheu toda a correntinha com pontos baixos. Agora a gente não preencheu ainda esse último ponto aqui. Eu deixei para mostrar para vocês. Nesse último ponto, a gente vai colocar 4 pontos para dar a volta aqui. Então a gente vai aqui nesse ponto, que é o último das correntes, e a gente vai colocar o primeiro ponto baixo, ó, primeiro, segundo, aqui é um pouquinho de puxar, é um pouquinho difícil de puxar às vezes, ó, segundo, terceiro e o quarto ponto baixo agora. Você vê que essa sobra de fio ficou aqui, é a sobra que ficou da nossa correntinha, tá? A gente vai continuar preenchendo por cima dela. Então agora aqui o quarto ponto que a gente vai fazer nessa lateral. A gente faz isso aqui, que é para que os pontos aqui eles deem a volta, tá? Tem que ter 4 pontos nesse último espaço aqui. Agora a gente vai continuar preenchendo por cima desse fio que ficou aqui de sobra. E vai dar a volta até chegar lá do outro lado, onde a gente vai fazer a mesma coisa. Que é esse aumento aqui com 4 pontos na lateral. Ó, a gente vai preenchendo aqui. Até chegar lá do outro lado. Ó como vai ficar. Vai ficar assim, ó. Então agora a gente vai preencher até chegar aqui. Pronto, preenchido aqui. Agora a gente vai fazer os 4 pontos nesse último espaço aqui, ó. É um pouco difícil por causa do fio preto da gente ver, mas vocês podem perceber que esse é o último ponto da nossa carreira, tá? Então aqui eu vou colocar um ponto, 2 pontos, 3 pontos. E o quarto ponto, como você pode perceber, ele vai passar por cima de um ponto que já tem aqui, ó. Não tem problema, tá? Você tem que fazer esses 4 pontos aqui para ele dar a volta. Ó, e ficar desse jeitinho aqui, ó. Fiz os 4 pontos. Ó como ficou a lateral. Ficou assim, ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos. Então daqui em diante a gente vai continuar preenchendo, dando as voltas, tá? E o que vai acontecer de diferente? Aqui a gente não vai fazer aquela correntinha para subir ponto, tá? A gente vai fazer contínuo. Isso quer dizer o quê? Que você já terminou essa primeira carreira, a gente já vai para a segunda carreira do fundo, tá? Então a gente já vai inserir a agulha aqui no próximo espaço, pegando as 2 alcinhas do crochê, tá? Para ficar mais resistente. Vai puxar aqui o fio e já vai fazer o próximo ponto, tá? Ó, desse jeitinho aqui, contínuo, sem parar. A gente vai fazendo continuamente. Se você quiser, você pode colocar aqui um marcadorzinho ou um outro fio de outra cor para você poder saber que aqui é onde troca a carreira, tá? Mas isso não vai fazer muita diferença, porque aqui o que a gente tem que fazer é 4 voltas com pontos baixos. Agora que a gente já fez esse ponto, primeiro, a gente vai continuar preenchendo e dando a volta aqui em toda a carreira. Até chegar na próxima lateral novamente. Agora a gente chegou aqui na lateral. Aqui o que a gente tem que fazer? Nesses 4 últimos pontos que ficam aqui na lateral, a gente vai fazer 4 aumentos, tá? Então a gente vai fazer 2 pontos nesse espaço, 2 pontos nesse, 2 pontos nesses e 2 pontos nesses. Como a gente vai saber quais são os 4 últimos pontos da lateral? A gente coloca a agulha aqui, ó, e a gente vai ver certinho os 4 pontos que tem aqui, ó. Ó, tem 1, 2, 3 e 4, tá? Agora aqui a gente vai fazer então esses aumentos, eu vou fazer aqui para vocês verem.
Então eu vou colocar a agulha aqui no próximo espaço e vou fazer um ponto baixo, tá? Agora eu vou fazer outro ponto baixo no mesmo espaço. Então a gente vai ter 2 pontos baixos. Isso aqui é o que a gente chama de aumento. No próximo ponto a gente vai colocar mais dois pontos baixos. E a gente vai fazendo isso até completar esses 4 pontos aqui da lateral. Olha só como ficou. Ele dá a volta, tá vendo? Agora a gente vai continuar preenchendo. E quando chegar aqui nessa outra lateral, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai colocar a agulha aqui e vai contar os 4 últimos pontos e vai fazer aumentos também. Então eu vou voltar quando essa lateral já estiver toda pronta. A gente já está na terceira carreira, a gente já preencheu com pontos baixos até chegar aqui na primeira lateral. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer os aumentos nessa parte. Bom, a gente chegou na lateral e você pode perceber que aqui a gente tem o nosso primeiro aumento. Ó, a gente tem aqui os pontos duplos, tá vendo? Bem aqui, ó, tem 2 pontos aqui. Nesse primeiro ponto, a gente já vai inserir o primeiro aumento da lateral, tá? Então a gente vai fazer 2 pontos baixos nesse espaço. Pronto. Isso aqui se chama aumento sobre aumento. Ó, a gente tem um aumento aqui e um aumento aqui. Ó. Agora a gente vai inserir um ponto sozinho, tá? Aqui no próximo ponto. E a gente vai alternar um ponto duplo, um ponto sozinho. Agora a gente tem outro aumento aqui, ó. Então aqui a gente vai colocar outro aumento, como eu falei, aumento sobre aumento. Então a gente vai fazer outro aumento aqui nessa parte. E a gente vai alternando isso até chegar aqui nessa lateral, tá? Então a gente tem um aumento, um sozinho, um aumento. Agora outro sozinho. E agora a gente já tem aqui novamente outro aumento, ó. Então a gente vai fazer aqui 2 pontos. Aqui um ponto sozinho. E agora outro aumento. Pronto, daqui pra frente não tem mais nenhum aumento, são só pontos sozinhos, tá? E a gente já deu a primeira volta. Olha como é que tá ficando. Tá vendo como fica bem redondinho? Agora aqui a gente vai preenchendo com pontos baixos sozinhos, até chegar na outra lateral, aqui, onde a gente vai fazer a mesma coisa que fez desse lado. A gente vai fazer tudo que fez aqui, a gente vai repetir aqui, e a gente vai preencher até chegar nesse ponto, onde a gente vai fazer a 4ª carreira, que é a última carreira desse fundo aqui. Aí eu volto com vocês quando a gente estiver nesse ponto aqui. Pronto, chegamos já na lateral da 4ª carreira. Agora a gente vai fazer os aumentos aqui. Essa aqui é a nossa última carreira para fazer esse fundo aqui. Ó, como eu sempre falo, a gente faz aumento sobre aumento, né? Então a gente tem aqui o nosso primeiro aumento. A gente fez esse aumento aqui sobre o anterior. E agora a gente vai fazer outro aumento aqui, sempre pegando no ponto da direita, tá? A gente tem um ponto aqui à esquerda e um ponto na direita. A gente vai fazer sempre em cima desse ponto da direita. Então aqui a gente vai fazer um aumento. Pronto, ficou 3 aumentos aqui, ó. 1, 2, 3, tá? E agora a gente vai alternar fazendo agora 2 pontos sozinhos. Na carreira anterior a gente fez um ponto sozinho, agora a gente vai fazer 2. E logo aqui a gente vai encontrar outro aumento, ó. Aqui tem outro aumento, a gente vai fazer mais um ponto aqui duplo sobre o aumento anterior. E a gente vai alternando 2 pontos sozinhos e um ponto duplo
sobre o aumento da carreira de baixo. Dessa forma a gente vai dar a volta aqui por toda a nossa lateral, realizando esses aumentos aqui. Pronto, terminamos. Então essa aqui é a nossa lateral, olha como ela ficou, bem redondinha aqui. E agora a gente vai fazer esse mesmo processo desse outro lado e a gente vai ter terminado a nossa base. Pronto, já terminamos a nossa base. Eu fiz aqui o mesmo processo, né, nas duas laterais com os aumentos. E eu já contei a quantidade de pontos que tem aqui nela. Ela tem 80 pontos, tá? Tá certinho o número que tem que ter. Como é que a gente faz para contar os pontos? A gente começa contando a partir desse ponto aqui de baixo, né? Que é o próximo ponto que a gente iria fazer, que é esse aqui. E a gente vai contando 1, 2, 3, 4, 5, até chegar nessa última lateral aqui. Nesse ponto, a gente vai contar esse aqui como o último ponto, tá? Esse aqui. Então, se você contar aqui e tiver menos do que 80 pontos, digamos que esteja faltando 1 ponto, 2 pontos, não tem problema, você pode voltar aqui e fazer mais um aumento em algum lugar, ou você pode fazer mais voltas, continuar fazendo aqui, e vai fazendo um aumento aqui, 2 aqui, 2 aqui, enfim, vai fazendo até você ter os 80 pontos, tá? Agora eu vou explicar o porquê que tem que ter esses 80 pontos. É muito importante você seguir esse número, porque o nosso gráfico é esse aqui, ele está disponível lá na receita, no blog da Pinguim. Esse gráfico, ele está explicando aqui, ó, total de pontos múltiplos de 10, ele tem que ter 80 pontos em uma base oval ou retangular. Essa aqui é uma base oval ou retangular, né, porque ela é comprida. E ela tem 80 pontos. Você pode fazer ela com múltiplos de 10, se você quiser uma bolsa maior do que essa, tá? É só você continuar fazendo esses aumentos até ela chegar no tamanho que você quiser. Ou você pode fazer mais correntinhas aqui embaixo, tá? E fazer ela em outro formato. Você pode até fazer ela redonda se quiser também vai dar certo. O que você tem que seguir é múltiplos de 10. Por que múltiplos de 10? Agora eu vou para o nosso gráfico. Aqui está explicando o nosso desenho, ele é repetitivo, tá? Ele se repete dentro dessa área que está nesse quadrado, que é o nosso trecho de repetição, como está explicando aqui. Então, esse triângulo, se a gente for olhar aqui o primeiro ponto, né? A segunda carreira, que é onde a gente começa a trabalhar com fio conduzido, vocês vão perceber que a gente trabalha com 5 pontos na cor B e 5 pontos na cor A. Aqui a nossa cor A está como branco, tá? Mas isso é só para facilitar a visualização de vocês. Aqui a gente vai utilizar um fio na cor preta para a nossa bolsa ficar desse jeito aqui. Então esse gráfico ele vai se repetindo, né? 5 pontos nessa cor, mais 5 pontos nessa cor, 10 pontos. Então, 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos, até você ter toda a volta preenchida com esses pontos aqui, sem faltar e sem sobrar nenhum. Por isso que é muito importante você ter uma base com pontos múltiplos de 10. Para quê? Para que esses triângulos encaixem perfeitamente aqui em toda a base. E quando chegar aqui no nosso ponto de troca de carreiras, não fique nenhuma diferença, entendeu? Para os triângulos eles terem a mesma distância entre eles, tá? Então isso aqui é importante você entender para a gente poder começar agora a trabalhar com fio conduzido. Outra coisa também que a gente tem que falar você pode perceber que tem alguma diferença entre o desenho do gráfico e o desenho real. No desenho real, os triângulos eles estão encaixadinhos um embaixo do outro, né? E eles estão retos, né? Eles não estão inclinados para nenhum lado. Só que o que acontece? Quando a gente trabalha com um ponto baixo, especialmente com fio conduzido, a gente tende a perceber que os pontos, quando você vai fazendo um ponto sobre o outro, ele tende a inclinar para a direita.
Esses pontos do triângulo aqui, por exemplo, ó, vocês podem perceber que eles estão ponto sobre ponto, ó, e eles estão inclinados para a direita. Então o nosso gráfico ele já está prevendo essa inclinação aqui do nosso trabalho. Por isso que ele está sendo feito assim com pontos retos, tá? Ele parece que está deformado, mas não, você tem que seguir exatamente como está a contagem de pontos aqui para que ele fique dessa forma. Se a gente pegar esse gráfico e inclinar ele para a direita, ele vai ficar exatamente igual ao nosso trabalho aqui pronto, ok? Vamos começando. Agora que a gente contou os 80 pontos, a gente vai começar pela nossa primeira carreira, que o que diz? A primeira carreira, a gente tem que fazer toda a volta com o ponto na cor A. Uma coisa também que a gente tem que explicar é a nomenclatura das cores, né? A gente tem aqui 5 cores diferentes, então a gente vai colocando o nome das cores de letras conforme a gente vai utilizando. Então a gente começa pela cor A, que é o preto, depois a gente vai para o melodia, depois a nossa cor C é o tartan, a cor D é o valentino e a cor E é o serenata, que é esse tom de rosa lindo aqui. E aí depois a gente volta a utilizar a cor B na última sequência de triângulos e aí terminou, tá? Então vamos começar. A primeira carreira a gente tem que fazer toda a volta com o fio na cor A ainda. Porém, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar na alcinha de trás apenas nessa carreira, tá? Então a gente vai fazer os pontos baixos aqui. Ao invés de pegar as duas alças que a gente faria isso aqui, ó, a gente vai pegar só a alcinha de trás, tá? Por que a gente faz isso? Eu vou mostrar agora o trabalho aqui pronto para vocês. Para ficar essa lateralzinha aqui mais quadrada, tá? Quando a gente faz isso, ó, a nossa lateral ela fica mais marcada e ela fica bem quadradinha. Olha que legal que fica. Eu gosto muito desse efeito. Mas se você quiser fazer ela pegando as duas alças, tudo bem. Aí a sua bolsa ela vai ficar mais arredondada, tá? Isso é só um detalhe, não faz tanta diferença. A gente vai continuar fazendo aqui até chegar no final da carreira. Já terminamos a primeira carreira, a gente já preencheu toda a volta com o fio da cor A, pegando na alcinha de trás aqui para ficar com essa lateral marcada aqui, tá? Nessa carreira primeira a gente não fez mais nenhum aumento, a gente não vai fazer mais aumentos na nossa bolsa, agora é só reto, só subida até o final. Agora que a gente chegou aqui no último ponto, você pode perceber, né, que aqui a gente pegou na alcinha de trás e daqui em diante já começa a nova carreira, tá? Eu vou colocar um marcador nessa parte. Esse marcador ele vai ajudar na nossa localização, então eu vou colocar ele aqui embaixo do último ponto da carreira, para a gente saber que aqui é feita a troca de carreiras nesse ponto, tá? Esse marcador ele vai ficar sempre aqui, eu não vou tirar ele. É só para a gente saber que essa é a lateral onde é feita a troca de carreiras e a troca de sequência aqui no nosso gráfico. Bom, falando em gráfico, agora a gente vai ter que acompanhar ele o tempo todo. Então daqui em diante, na segunda carreira, ele indica que a gente tem que fazer 5 pontos da cor B, que é a cor melodia, que é esse fio aqui. Ele é um tom de lilás claro, né? É um tom de lavanda. Então daqui em diante a gente vai fazer 5 pontos com ele e 5 pontos com a cor do nosso fundo, que é a cor A. A gente já vai começar agora a troca de cores. Bom, no fio conduzido, a gente pode trabalhar da seguinte forma. A gente tem que começar já aqui com a próxima cor, né? Então eu vou desfazer esse ponto e eu vou fazer novamente ele, porém eu não vou finalizar ele com a cor A. Eu já vou finalizar esse ponto com a próxima cor que a gente vai utilizar. Então eu pego aqui o fio da cor B, que é a próxima cor que a gente vai usar. Eu dobro ele assim, deixando como se fosse aqui um arco ou uma alça. E eu vou puxar esses fios para dentro do ponto. Então, eu vou puxando um pouquinho cada um dos fios para eles irem se ajustando, né? Então eu vou começar a trabalhar agora com o fio lilás.
eu vou pegar o fio do novelo, que é esse fio maior aqui, e eu vou começar a trabalhar com ele, envolvendo todos esses outros fios que estão aqui embaixo. Então eu vou colocar no próximo ponto, que é esse, pegando as duas alcinhas, tá? Dessa forma. E aí eu vou puxar esse fio lilás para dentro. E aqui eu já vou começar a trabalhar com ele, ó, fazendo o ponto. Agora eu vou puxar um pouquinho esse outro fio para ajustar. Todos os fios eu sempre vou dar uma puxadinha, sem puxar muito, tá? É só para acomodar ele aqui no espaço. Então agora eu vou fazer 5 pontos com ele, sem finalizar o último, lembra disso, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o nosso último ponto. Ó, puxei, não vou finalizar com ele. Agora eu vou trocar de cor. Então agora eu vou pegar o fio preto. Eu vou ajeitar todos os fios aqui sempre para frente, tá? Ó, e o preto para trás. Ó, vou entrar com ele no ponto. Finalizei o ponto lilás com o preto, tá vendo? Dou uma puxadinha com esse fio para ele ir para o lugar, ó. Ajeito, né, para não ficar muito apertado. E agora eu vou pegar todos esses fios aqui na cor lilás e vou envolvê-los com o preto, ó. Próximo ponto, pegando as duas alças, ó. Fechei o ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Último ponto, não finalizo. Agora, essa sobrinha de fio que ficou aqui, eu vou deixar ela de lado, tá? Depois a gente vai cortar tudo isso no final. E agora eu vou puxar o fio da cor lilás, que é, na verdade, melodia o nome dessa cor, tá? Puxo ele, ó. Volto aqui com o fio, puxo um pouquinho de cada um. E vou continuando fazendo aquela sequência como eu ensinei, ó. 5 pontos. Aqui. Então você vai fazendo isso até chegar no final da carreira. Agora tem uma coisa que eu quero ensinar para vocês. É muito comum quando a gente trabalha com o fio conduzido, os fios eles irem enrolando, né? Porque a gente vai sempre fazendo esse movimento, a gente troca o de cima pelo de baixo e vai sempre fazendo isso aqui. Então é normal esses fios aqui do novelo começarem a enrolar todos. Começa a enrolar, enrolar, enrolar. O que você pode fazer? Quando esse fio estiver enrolado, você pode pegar os fios aqui de trás, né? E abrir dessa forma aqui. E aí vai desenrolando, você vai levantar os fios, vai levantar a peça e vai enrolando para o outro lado, então ela não vai ficar enrolada. Porém, tem uma forma de já fazer aqui na hora dos pontos, uma torção contrária. Então a gente vai fazer uma hora puxando o fio por cima, que é como a gente está acostumado a fazer aqui, que a gente fez todos eles. E aí depois a gente vai puxar por trás, tá? Então a gente vai fazer uma hora puxando pela frente, outra hora puxando por trás. Uma hora pela frente, outra hora por trás. Dessa forma, o fio não vai enrolar, tá bom? Agora a gente vai mostrar a outra forma de puxar o fio, que é essa aqui, ó. Normalmente a gente faria isso aqui, né? Que é a forma de puxar pela frente, que é a mais fácil. A gente chega aqui, passa o fio pela frente da agulha e puxa. Porém, a gente vai fazer o seguinte, sempre que a gente utilizar a outra cor, que é esse lilás no caso, que não é a cor do fundo, né? A gente vai chamar de cor principal a cor A, que é a cor do fundo. A gente vai utilizar esse fio até o final do trabalho. Então, todas as outras cores vão ser as cores secundárias. A gente vai puxar as cores secundárias dessa forma aqui. A gente vai passar esse fio por trás do fio principal, vai pegar ele aqui atrás. Notem que ficou aqui uma torção, né?
Então a gente vai fazer o mesmo processo, porém dessa forma aqui, ó, puxando por trás. Tá vendo que ficou aqui um torcidinho? Ó, a gente puxa aqui, puxa o outro fio para ir pro lugar, tudo igual, tá vendo? Não mudou nada no nosso ponto. Só que lá dentro formou como se fosse um nozinho, né? Ele torceu o fio e puxou pro outro lado, ó. Agora a gente vai fazer os 5 pontos dessa forma. 5 pontos, ó. Agora, a cor principal, a gente vai puxar normalmente pela frente, ó. Como a gente já está acostumado, que é mais fácil, ó. Puxou pela frente, agora 5 pontos. Agora, esse ponto a gente vai puxar entendeu? Agora a gente vai fazer essa sequência de trocas até chegar nessa parte aqui, onde a gente vai voltar. Já estamos acabando aqui a nossa segunda carreira e pronto, chegamos aqui no final. Ó, a gente contou 5 pontos da cor B, 5 pontos da cor A. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Eu já vou finalizar esse ponto para mostrar para vocês. E olha só, o último ponto da nossa segunda carreira, ele bateu exatamente aqui, nesse ponto anterior aqui, antes da próxima cor, tá vendo? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o número que a gente contou tá certinho, tá? E o gráfico bateu exatamente os 80 pontos pedidos no gráfico e aqui no fundo, bateu com o desenho, tá? Senão, o que iria acontecer? Ou iria estar sobrando pontos pretos aqui, ou iria estar faltando, tá? Então ele bateu exatamente no ponto de troca de carreira, tá vendo que aqui está o marcador e a nossa carreira terminou exatamente aqui nele, os últimos 5 pontos? Então quer dizer que tá certo. Agora a gente já pode ir para a nossa terceira carreira. O que a terceira carreira pede? Logo aqui no comecinho, ela fala que tem que ter um ponto da cor A e agora 4 pontos da cor B, tá? Então, a partir daqui, a gente já vai começar a inserir essa sequência. Então, a gente vai fazer um pontinho aqui na cor A, nesse próximo ponto aqui, ó, um ponto da cor A. E agora, a gente vai puxar aqui por trás, né, que a gente vai trabalhar com a outra cor, o ponto da cor B. Você não precisa fazer essa troca de cores puxando por trás e pela frente como eu estou mostrando, tá? Isso aqui é só se você não quiser que o seu fio enrole. Se você achar mais fácil fazer a troca de cores sempre pela frente, pode fazer, não tem problema, tá? Só que o seu fio vai ficar enroladinho, é só você levantar o seu trabalho e virar para o outro lado para desenrolar. Bom, vamos continuar. Então aqui a gente vai fazer daqui em diante, tá vendo, ó? Próximo ponto, né? A gente fez o primeiro com a cor A. Você pode perceber como eu falo, né? O crochê ele tende a inclinar para a direita. Então aqui o primeiro ponto em cima é esse preto aqui, tá vendo? Ele não tá em cima, né? Ele tá, parece que tá pro lado, mas esse é o primeiro ponto. Porque você vai ver que as alcinhas em que a gente pega o ponto é a alcinha que tá em cima desse ponto aqui, ó. Ó, eu vou fazer agora nesse ponto, tá vendo que eu tô pegando nessa alcinha desse ponto aqui que tá aqui embaixo? Eu não tô pegando nesse, eu tô pegando nesse, tá? Então eu vou inserir aqui a agulha, como você pode perceber aqui no nosso gráfico, ó. Eu tô fazendo em cima desse ponto, eu tô fazendo isso aqui, ó. Então eu vou fazer o primeiro ponto, ó, ficou aqui. Percebeu agora? Agora dá pra ver mais porque o fio é mais claro, ó. Esse ponto tá em cima desse. Tá? Então eu vou fazer aqui 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. E como você vai perceber, o último ponto... Ah, eu não posso finalizar esse ponto, olha só. Eu vou finalizar já com o ponto da cor A. Pronto, aqui, ó. Esse último ponto ficou em cima desse, exatamente como diz aqui no nosso gráfico.
Tá vendo? Isso quer dizer que está tudo certo com o nosso desenho. Ó, a forma do triângulo vai formar certinho, ó, porque esse aqui vai inclinar aqui para a direita e esses aqui, onde a gente está fazendo um ponto novo da outra cor aqui, ele vai inclinar aqui para a esquerda, tá? Então agora a gente vai seguindo a sequência. Ó. O nosso gráfico, daqui em diante, na nossa terceira carreira, ele vai dizer que a gente tem que fazer 4 pontos da cor B e 6 pontos da cor A. Então a gente vai fazer aqui 6 pontos com a cor A. Aqui o nosso último ponto, a gente não finaliza com a cor A, a gente vai finalizar com a próxima cor, puxando aqui por trás. Pronto, a gente vai fazer agora aqui um ponto. E você pode perceber que como a gente contou o número certo aqui no nosso gráfico, a gente já vai bater aqui no próximo triângulo, ó. É automático, percebeu? Então agora aqui, a gente vai fazer agora 4 pontos com a cor B. 1, 2. E agora a gente vai trocar de cor novamente. Ó, tá vendo como tá ficando? Agora, o que vai acontecer? Eu não vou mais ficar mostrando a troca de cores toda hora, toda a carreira, porque agora é só você se orientar pelo gráfico. Se você chegou até aqui e já começou a fazer isso aqui, deu certo, tá? Então agora a gente vai seguir fazendo esses pontos até chegar aqui. Quando chegar nesse pontinho da troca de carreiras, aí a gente vai mudar a sequência. Então aí na próxima carreira a gente vai trabalhar com 3 pontos da cor B e 7 pontos da cor A. E por aí vai, tá? Agora eu vou voltar só quando a gente chegar nessa parte aqui, que é a 9ª carreira, onde a gente vai inserir a próxima cor, porque aqui a gente vai ter que contar um pouco os pontos para saber a localização certa da próxima sequência, tá? Eu volto agora quando a gente estiver nessa parte aqui. Pronto, nós já chegamos na 8ª carreira, a gente já está nessa parte aqui do gráfico, tá? Eu vou mostrar para vocês só o que foi feito. Quando a gente terminou a 6ª carreira, a gente parou de trabalhar com a cor B, tá? Então, a gente terminou ela nessa parte aqui, a gente conduziu o fio da cor B até chegar na próxima ponta e a gente cortou ele aqui, tá? Depois que a gente cortou esse fio, a gente começou a trabalhar só com o fio da cor A até chegar aqui na 8ª carreira. E agora a gente vai para essa nova sequência, que é a 9ª carreira, onde a gente vai trabalhar com o próximo fio da cor C, que é o tartan, é esse tom de verde pistache aqui, ó. Um detalhe, se você não quiser trabalhar com todas essas cores, você pode fazer essa bolsa com 2 cores, tá? Você escolhe a cor do fundo e aí você escolhe uma outra cor para os seus triângulos. Então você pode fazer ela com 2 cores. Aqui a gente está propondo essa paleta, que é a paleta do mês de julho, que ficou maravilhosa. Então a gente está trabalhando com todas essas cores aqui, são 5 cores no total. Então agora a gente vai começar a 9ª carreira. E agora o que a gente tem que saber? Em qual posição a gente vai colocar os próximos triângulos, tá? Como eu falei, são formas soltas, né? Mas é importante a gente seguir a localização para que o desenho fique desse jeito aqui, igual a nossa bolsa original, tá vendo? Os triângulos eles estão posicionados de uma forma muito harmônica e certinha, tá? Porque geralmente você vê que esse triângulo vai ficar sempre embaixo desse, ó, eles vão ficar certos, tá? Então para isso é bom você contar só para você fazer certinho. O que acontece? Se vocês verem aqui, tem um detalhe, ó. A gente tem aqui os 2 triângulos lilás, né, igual a gente tem aqui. E o próximo triângulo, ó, ele está posicionado exatamente a 1 dedo de distância desse biquinho para essa pontinha aqui debaixo dele, tá? Então, se eu colocar o meu dedo aqui, eu tenho exatamente a mesma distância. Você pode fazer isso de olho, visualmente, tá? Você coloca o seu dedo aqui e aí você começa a fazer a próxima sequência já, entrando aqui com a próxima cor, nessa localização.
ou a forma melhor que tem, que é mais certa, que é você contar os pontos de acordo com o gráfico, tá? Esse gráfico ele já está posicionado corretamente com a bolsa, como eu falei, respeitando, né, a inclinação para a direita natural do fio conduzido. Bom, vamos ver como que a gente pode fazer para acertar esse ponto exato. Ó, se a gente ver aqui o biquinho do triângulo, ó, a gente vai contar 1, 2, 3 pontos para cima do biquinho. Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos para a esquerda, certo? Aqui é a nossa troca de carreiras nesse ponto onde está o marcador. Então a gente vai começar a fazer as trocas sempre daqui para cá. Então entrando aqui, são 4 pontos em cima do biquinho. Ó, são 4 pontos aqui em cima do biquinho do triângulo. Vamos pegar o triângulo e vamos ver onde é que está essa parte aqui, ó. A gente tem esse ponto aqui. Em cima dele a gente tem esse. E em cima desse a gente tem esse outro aqui. Então, se a gente for contar a partir do bico do triângulo, essa aqui é a localização, ó. É esse ponto, tá? A gente vai contar 4 pontos para a esquerda. Eu vou inserir a agulha aqui para a gente não perder. Ó, e eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Então, a partir desse ponto, a gente vai começar a colocar aqui os 5 pontos da próxima cor. Então, a gente vai alternando 5 pontos com a próxima cor, 5 pontos com a cor A, 5 pontos com a cor C e assim vai, né? Que a cor C é a próxima cor. Então, vamos lá. Essa é a localização onde a gente vai começar a colocar daqui em diante a próxima cor. Ó, 4 pontos. Eu vou fazer 4 pontos aqui. Pronto, cheguei na localização, né? Como eu falei aqui, ó. O biquinho, né? Ó, o biquinho do triângulo tá aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Agora eu vou inserir já a próxima cor, que é o tartan. É a nossa cor C. Da mesma forma que a gente inseriu a cor aqui embaixo, ó. A gente puxa a alcinha aqui para dentro dos pontos, puxa todos os outros fios, o fio ligado ao novelo a gente pega ele aqui, puxa todos os outros aqui para frente, ó. E agora a gente vai inserir aqui o próximo ponto. Ó. Puxou o ponto, vocês vão ver que esse ponto aqui ficou bem folgado, né? Então a gente vai puxar esse fio aqui de dentro, ó, para ele ir para o lugar. Prontinho. Então agora aqui a gente vai fazer 5 pontos, igual a gente estava fazendo lá embaixo, tudo igual, tá? Eu só vou fazer ele aqui para ver se realmente ele está centralizado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou trocar para o fio da cor A. Ó. Puxo ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Puxo esse fio, puxo esse outro fio aqui um pouquinho. E daqui em diante a gente vai deixar de lado esse fio aqui que é a sobra, né? A gente vai puxar ele para cá. E agora a gente vai fazer aquele esqueminha de puxar por trás o próximo fio, como a gente estava fazendo. Agora eu vou comparar com o meu trabalho aqui primeiro que eu fiz. E vocês podem ver que está exatamente a mesma posição, ó. A gente tem aqui, ó, a distância de um dedo, tá? E aqui a gente tem também a distância de um dedo, ó. Exatamente, ó, um dedo aqui, um dedo aqui. Então tá tudo certo, a gente pode continuar agora seguindo a sequência de troca de cores, tá?
Eu não vou mais ficar mostrando a troca de cores, todo o trabalho até chegar aqui em cima, né? Senão ficaria um vídeo imenso. A gente já parou por aqui. Agora eu vou voltar quando a gente estiver nessa parte, tá? Que é onde eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essa abertura aqui para passar a nossa alça. Pronto, já fizemos o corpo da bolsa em fio conduzido. Agora a gente chegou na 36ª carreira, tá? Na 36ª carreira, como vocês podem perceber aqui no gráfico, é onde a gente vai fazer a abertura para fazer a nossa alça. Então aqui é onde a gente vai começar a fazer essa abertura. Essa abertura é muito simples, tá? Muita gente provavelmente já até sabe fazer. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher o lugar onde vai ser feita a alça, né? Os pontos. E a gente vai fazer correntinhas, ao invés de fazer pontos baixos, a gente vai fazer correntinhas aqui e ligar aqui com pontos baixos essa parte. E aí quando voltar, a gente vai preencher os pontos na correntinha, tá? Então vai ficar aqui o buraquinho. Aqui eu já fiz na parte de trás, tá? E agora eu tô fazendo na parte da frente, porque agora eu já sei onde é a localização. Como a gente vai fazer para saber acertar o meio? A gente vai pegar a mesma quantidade de pontos que tem aqui e vai contar ela desse outro lado, tá? O que sobrar no meio vai ser a área onde vai ser feita a alça, tá? Eu já tenho aqui a minha localização e daqui em diante eu vou fazer as correntinhas até chegar nesse ponto aqui. Eu tenho 17 pontos aqui no meio, tá? Então eu vou fazer 17 correntinhas. Pronto, já fiz aqui as 17 correntinhas, elas não estão muito apertadas, tá? Porque senão quando a gente colocar elas aqui, vai ficar apertando aqui, vai ficar repuxando, não vai ficar legal. Então faz uma correntinha suave sem apertar muito, tá? Outro detalhe é, se você quiser, você pode fazer mais correntinhas aqui e fazer uma alça tipo sacola, tá? Só que aí o que acontece? Essa bolsa ela não vai ser 2 em 1, a gente não vai poder usar ela como clutch. Por isso que eu resolvi fazer essa aqui desse jeito. Eu acho que esse modelo aqui vai ficar bem legal. Mas você é livre para fazer como você quiser. Então aqui a gente vai contar 17 pontos. E aí vai inserir a agulha aqui e puxar o ponto já aqui no 17º, tá? Ou no 18º, né? Na verdade a gente tem que pular 17 e fazer no próximo. Então eu fixei aqui a nossa correntinha, a bolsa. Então agora aqui eu vou continuar preenchendo com pontos baixos, até chegar no outro lado, onde eu já vou começar a inserir os pontos baixos aqui na correntinha para fazer a alça. Agora eu já preenchi esses pontos baixos aqui, agora eu já vou chegar na parte onde eu tenho as minhas correntinhas para começar a fazer a alça. Então aqui eu vou começar preenchendo dentro de cada uma das correntinhas, ó. Primeiro ponto baixo, aqui eu pego a próxima correntinha, ó. Segundo ponto baixo. E é só isso, a gente vai fazendo isso até chegar no final das correntinhas. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Então é só você preenchendo aqui com ponto baixo e aí você vai continuando dando as voltas até chegar aqui na nossa finalização, que é na 41ª carreira, tá? Então depois dessa alça, depois dessas correntinhas, a gente vai fazer mais 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Terminamos a 41ª carreira, a gente já fez aqui o espaço onde vai ser feita a alça. Agora a gente vai terminar fazendo pontos baixíssimos para finalizar a nossa bolsa. Então daqui dessa lateral em diante, a gente vai começar fazendo os pontos baixíssimos. Então a gente vai pular esse primeiro ponto aqui e vai começar a fazer a partir do segundo ponto, puxando o fio diretamente pela agulha, sem dar laçada, tá? Esse é o ponto baixíssimo. A gente vai fazendo isso por toda a carreira. Puxa o ponto direto. Dessa forma, a lateral da nossa bolsa vai ficar mais reforçada e vai ficar com um acabamento bem bonito. Ó, ela vai ficar assim
e ela fica bem quadradinha aqui na lateral. Então a gente vai fazer isso até chegar do outro lado. Pronto, agora a gente já chegou aqui no final da carreira. A gente pode cortar o fio deixando uma sobra, tá? Pra gente poder fazer o nosso arremate. Agora que a gente fez aqui o ponto baixíssimo até o final, ó, eu vou tirar esse fio aqui pra fora, dessa forma. Lembra que a gente pulou o nosso primeiro ponto aqui quando a gente começou a fazer os pontos baixíssimos? Isso é porque agora a gente vai puxar esse fio aqui para dentro desses pontos de uma forma que a gente simule o movimento do ponto baixíssimo. Quando a gente pula aquele pontinho aqui, o degrau que forma é mínimo, tá vendo? Quando a gente termina a carreira, você não percebe onde que ficou a troca de carreiras, onde que ficou o desnível. Aqui foi onde a gente deu o espaço de um ponto. Nessa parte a gente vai passar a agulha por baixo, vai puxar esse fio aqui por dentro desses dois pontos para cima. E agora a gente vai passar esse fio por dentro deste ponto aqui, ó. A gente vai colocar a agulha aqui por trás dos pontos e vai sair aqui no meio do próximo ponto. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Então a gente vai puxar esse fio aqui para dentro desse ponto, dessa forma, e vai tirar ele aqui atrás, ó. Aí vocês vão ver como é que vai ficar, ó. Ó, quando a gente faz isso, a gente simula o movimento do ponto baixíssimo, né? Passando aqui por trás, por dentro desses pontos, ó, saindo por aqui e entrando de volta nesse ponto. Ó, quando a gente faz isso, é impossível ver onde é que é feita a troca da carreira, ó, seria exatamente aqui nessa parte. Então agora que a gente fez isso, a gente vai arrematar esse fio, colocando ele aqui por dentro desses pontos e dando um nozinho. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode só passar esse fio para dentro e dar um nó, não tem problema, tá? Bom, agora que a gente chegou aqui no final, a gente vai passar esse fio por dentro dos próximos pontos. Eu estou utilizando aqui como auxílio uma agulha mais fininha, tá? Porém, você pode fazer isso com uma agulha de tapeçaria também, se quiser. Então agora a gente vai procurando aqui os pontos que tem embaixo e vai puxando esse fio por dentro desses pontos até chegar aqui embaixo, tá? Ó, agora que a gente chegou até aqui, o que eu vou fazer? Eu passei a minha agulha aqui no ponto e eu vou dividir esse fio em duas partes iguais. Esse aqui é um fio de espessura 6, então ele tem 6 cabos menores na composição dele. O que a gente vai fazer? A gente vai separar 3 fios de um lado e 3 fios do outro lado. Ó, dessa forma aqui, ó. A gente tem 3 fios aqui e 3 fios aqui, ó. Então a gente vai passar um desses 3 fios aqui por dentro desse ponto, ó, aqui. E agora eu vou dar um nozinho bem firme, 2 nozinhos aliás, né? Ó, o primeiro e o segundo nozinho. E agora eu vou cortar aqui no final. Ó. Aqui tá o nosso nó, quase não dá pra ver, tá vendo? E aqui ficou a nossa finalização, olha como ficou perfeitinho. Agora a gente vai virar a bolsa do avesso. E agora todos os fios que ficaram de sobra, a gente vai cortar. E a gente pode cortar eles rente, tá? Desde que eles estejam finalizados por dentro, conduzidos, né? Eles têm que estar presos por dentro. A gente sempre faz isso. Antes da gente cortar, a gente confirma isso. Ó, a gente vai cortando aqui. Agora a nossa bolsa prisma ficou pronta. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula e que tenha aprendido muitas coisas novas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e tchau, tchau!